o Evangelho de Marcos. Capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Mas antes de nós lermos, eu queria citar uma frase bem conhecida de Mário Quintana. Mário Quintana é um escritor, e que nesse texto, inclusive, vai falar sobre a morte. E Mário Quintana vai dizer uma coisa bem interessante, que é: eu não tenho medo da morte. A morte eu já me acostumei com ela. O que eu tenho medo é de deixar de viver, vai dizer Mário. Então Rubem Alves escreve um texto sobre isso, para falar justamente do problema da morte. Mas o que tem, eu acho, de conteúdo que eu discordo da mentalidade desses poetas românticos, é romantizar algo que não é tão romântico assim. Porque embora alguns olhem para a morte de maneira estoica, de maneira a encará-la frente a frente, face a face, como se fosse a coisa mais natural do mundo, eu penso que qualquer um que seja honesto se aterroriza diante da possibilidade da morte. Nós somos muito bons, quem sabe, no heroísmo quando se trata da nossa morte, mas quando é sobre morte, ou o tema é a morte de pessoas queridas, nós estremecemos. Nós somos muito bons em dizer que encararíamos a morte face a face e que morreríamos, quem sabe, entoando canções belíssimas ou algo do tipo. Mas quando é sobre nossos amados, aqueles que realmente fazem parte do conjunto de pessoas que são íntimas nossas pernas balançam, tremem na hora. Por quê? Eu digo, a morte não é algo natural. A morte não é algo natural. Por mais que se diga, que a ciência diga, que os poetas insistam, que a psicologia afirme, todos correm da morte. Todos correm da morte. Porque a morte é uma interrupção daquilo que deveria ser. Porque a morte é aquilo que não deveria ser. Porque a morte, no final da história, é o abismo que existe entre aquilo que é mais belo, que eu poderia dizer, na existência, a própria vida. E esse texto é sobre isso. Por isso eu convido você a ler comigo Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe um manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe a veste, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês a multidão que te pressiona e perguntas: quem te tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, ou te curou em algumas versões. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. Começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Amém ou não amém? Amém. Primeiramente, eu acho, a gente precisa entender o que Marcos está querendo passar nessa história. Você percebeu, e essa não é a primeira vez que o evangelista constrói o seu texto na forma de um sanduíche. Você tem o primeiro momento, eu poderia chamar de a parte externa do texto, o chefe da sinagoga se prostrando diante de Jesus, uma interrupção deste evento, e de repente como que um recheio, a mulher com fluxo de sangue, que é curada por Jesus, e um terceiro momento, que é a ressurreição da filha de Jairo. Não tem como você separar essas histórias aqui nesse texto, porque o que Marcos está querendo mostrar para a gente é justamente essa trilogia, esse tripé de acontecimentos. E a história começa no versículo 21, quando Jesus, depois de expulsar um demônio, né, ou vários demônios de um endemoniado, atravessa para o outro lado e vai justamente chegar a esta praia, se assim eu posso chamar. Diz que a multidão já estava esperando Jesus, provavelmente porque ouviram do fato, né, da história, do acontecido, que foi a expulsão dos demônios. Isso certamente gerou grande alvoroço, porque os demônios entraram em porcos, né, e os porcos se precipitaram no abismo e expulsaram Jesus, inclusive, daquele lugar, por causa desse acontecimento. Isso provavelmente circulou bem rápido, e quando Jesus atravessa para o outro lado, a multidão já está apinhada aqui, se apertando para ouvi-lo. Diz o texto então que Jesus se senta na praia e começa a ensinar. É nesse momento que Marcos vai dizer para a gente que algo inusitado acontece. Jairo, chefe da sinagoga, vem correndo, apressado, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, venha rapidamente, porque a minha filha está quase morrendo. O que isso tem de inusitado? O que tem de inusitado era o fato dele ser chefe da sinagoga. Ele não era qualquer um, ele era alguém de relevância na comunidade, ele era alguém conhecido, ele era um líder espiritual, provavelmente alguém que ensinava, e todos nós sabemos do problema da religiosidade do primeiro século com os ensinamentos de Jesus. Ninguém que estivesse nesse lugar em que Jairo estava, de reconhecimento, iria correr riscos de se prostrar diante de Jesus numa situação qualquer. Não é à toa que Nicodemos procura Jesus no final do dia para não ser visto, porque Jesus era alguém realmente que estava marcado como uma pessoa que trazia problemas. Mas você percebe aqui que o desespero de Jairo é tão grande que ele já não se importa mais com o seu status, não se importa mais com o seu papel de chefe, com a sua função na sinagoga, e me parece que diante da possibilidade potencial da sua filha morrer, ele só pensa na, quem sabe, última possibilidade possível, que é Jesus, o profeta, curar em nome de Deus a sua filha. Então diz o texto que ele, no versículo 23, rogava com insistência. Ele não fez um pedido, ele rogava com insistência e dizia: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Se você lê no grego, é tão interessante que ele se prostra ali em reverência, em respeito, né?
E a ideia é, a urgência de Jairo tem a ver com não somente a insistência no pedido, mas como se alguém estivesse pegando no braço de Jesus e tentando arrastá-lo no meio da multidão. Venha rápido, a minha filha está padecendo. Provavelmente, penso eu, ele já havia tentado de tudo. Ela adoeceu, ele medicou, chamou os melhores profissionais do seu tempo que estivessem por perto, mas nada resolveu. E a menina começa a padecer, e agora ele entra num desespero. Isso aqui é um estado de desespero, porque para um líder da sinagoga ir até Jesus, o contraventor Jesus, e se prostrar diante dele, é porque a coisa já perdeu o controle há muito tempo. Mas as palavras de Jairo são bem interessantes. Ele diz: rogo-te que venhas. Ele impõe-as as mãos, né, para que ela seja curada e viva, ou melhor, e não morra. Por que impõe-lhes as mãos? Porque assim faziam os profetas. Uma imposição de mãos significava um pedido para Deus, que Deus, através do profeta, curasse, que Deus, através do profeta, realizasse. Jairo não via Jesus como nenhum tipo de Messias, o texto não diz, muito menos como filho de Deus, porque nem os discípulos ainda tinham essa compreensão, muito menos como Deus, isso vai ser posterior. Mas Jairo agora vê Jesus como um provável profeta, quem sabe, ausência de recursos e possibilidades, que poderia impor as mãos e pedir a Deus, e vai que Deus atende. Esse é o momento do desespero. E eu imagino a pressa daquele homem. Quem aqui já passou por situações de ter um filho doente, numa situação grave, sabe como as coisas são, né? Eu me lembro, já contei para vocês, de uma das primeiras crises de asma, bem grave, né, que o Luca teve, quando bem pequenininho. Eu não sabia que era asma, porque ele nunca tinha tido. E um dia ele acordou, depois de uma noite bem ruim, de muita tosse. Hoje em dia, quando eu penso nisso, inclusive, eu tremo na base, como diz no Rio de Janeiro, porque ele tossia a noite toda e eu achava que era uma gripe, e já era asma. Ele poderia, inclusive, ter tido problemas muito piores. Pela manhã ele não conseguia falar, as palavras saíam picotadas. Eu fiquei assustado, corri para o hospital. E era uma emergência, hospital público. Me deram uma pulseira de uma cor que não era urgente, e eu comecei a perceber que meu filho desfalecia no meu colo. O que eu posso dizer para você foi que o meu nível de desespero foi tão grande que o negão, que era o segurança do hospital, virou para mim um mero obstáculo a ser ultrapassado, que sequer conseguiu colocar a mão em mim. Eu invadi o hospital, e aí ele foi medicado, porque é óbvio que em circunstâncias naturais eu olharia aquele negão e iria dar uns 3 passos para trás, porque ele era bem maior que eu, né? Mas na circunstância da doença, da possibilidade de morte, o que a gente não faz? Agora imagine Jairo, não era uma asma, era uma situação real de morte, a ponto dele, como disse, abrir mão de todo o seu status social, religioso, espiritual, seu papel de liderança, e se colocar em respeito a um homem que era mal visto pelo seu grupo. Então ele pega Jesus pelo braço, na urgência da situação, tenta levar Jesus, tem uma multidão na frente, mais um obstáculo. Embora Jesus tenha se colocado à disposição para ir, a multidão é um obstáculo. Na verdade, a multidão sempre é um obstáculo no Novo Testamento, e ela, de certa forma, impede o avanço deles, e provavelmente já está tentando levar Jesus desesperado, porque o tempo urge, a situação era emergencial. De repente Jesus para, e Jesus para e diz assim: eis que alguém me tocou. Eu imagino Jairo, que esse cara está falando? Minha filha está morrendo, e Jesus: não, alguém me tocou, e a gente precisa descobrir quem foi agora. Até os discípulos, você lê com calma a frase, você vai ver o nível de exclamação deles. Como assim? Olha isso aqui, como é que está? Isso aqui está uma loucura. Alguém te tocou? É óbvio que alguém te tocou aqui. Como é que não se pode ser tocado numa situação como essa? Mas Jesus estaca ali e fica ali nessa condição de descobrir, falando em voz alta, né, quem havia tocado nele, porque dele havia saído poder. E esse é o nosso recheio. Vamos com muita calma nessa hora.
Mas eu penso, o que é que Jesus, nesse momento, está querendo ensinar para Jairo? Alguém que está desesperado pela filha, alguém que sabe da urgência de alguém como Jesus estar presente, alguém que sabe que realmente a necessidade de correr para lá, porque ela realmente estava desfalecendo, era algo desesperador, mas se depara com Jesus sem nenhuma pressa. Parece que Jairo, eu penso, ele tinha urgência, mas ele não confiava ou não acreditava na possibilidade de, no caso dela morrer, Jesus ressuscitá-la dentre os mortos. Por isso ele tinha pressa. É diferente do centurião, que em um outro episódio diz: se você só der a ordem, eu acredito que ele será curado, não precisa nem ir lá. Isso é diferente. Ele precisa levar Jesus lá porque ela ainda está viva, porque ela ainda está num processo, quem sabe, ainda que grave, e existe a possibilidade dela melhorar, mas ele precisa correr, porque senão ela morre, e se ela morrer, acabou, não vai ter jeito. E eu penso que essa urgência de Jairo tem muito a ver ou com a maneira com que a gente olha para Deus, porque muitas vezes a gente, quem sabe, tem um relacionamento com Deus, e ele é um relacionamento um tanto utilitarista. Por quê? Porque o Deus é o Deus, embora a gente diga que resolva as coisas, os problemas impossíveis, a gente não olha com esses olhos. Pode ser que o nosso relacionamento com Deus tenha a ver com as coisas que são possíveis, que a gente não pode resolver, é verdade, mas quem sabe, se ele mover alguns pauzinhos, as coisas realmente elas aconteçam. A gente não olha para Deus, pode ser no nosso relacionamento, como Deus da impossibilidade, que pode resolver o problema da impossibilidade, pode resolver o problema do impossível. A gente diz isso, eu sei, a gente canta isso. O meu Deus é o Deus do impossível. A gente fala, mas será que esse mesmo é o relacionamento que a gente tem com Deus? Ou será que as circunstâncias da vida levam a gente muitas vezes a deixar Deus como a última opção, como a última alternativa, como a última ferramenta? Primeiro, a gente tem recursos e confia nele. Segundo, a gente tem qualificações, a gente tem realmente potencial e a gente confia neles. E as coisas parece que quando não começam a dar muito certo, e quando a gente começa a entrar no lugar do desespero, no lugar da urgência, no lugar do tempo, do time, e aí a gente ora realmente uma oração genuína para com Deus: Senhor, me ajude por favor, porque não tem mais jeito. Enquanto me parece que Deus, dono do tempo, não tem nenhuma pressa para resolver algumas coisas, porque Ele sabe como as engrenagens funcionam, e o momento ideal para fazer a sua intervenção está a dizer para a gente: eu deveria ser a sua primeira opção, e não a última, porque a última é realmente a opção daquele que não confia totalmente, é daquele que diz: Senhor, venha, porque ela ainda está viva, porque se morrer, pode ser que você não possa fazer mais nada. Entende isso? O relacionamento genuíno com Deus, eu penso que é isso que Marcos está querendo dizer, e o final acho que vai ficar bem claro para a gente. Ele precisa ser tratado, e é o que Jesus está fazendo com Jairo. Ele está tratando a fé de Jairo aqui. Não pode ser uma fé do desespero, tem que ser a fé da confiança, a fé do relacionamento, a fé cuja palavra fé descende da fidelidade, daquele que confia e é fiel a um Deus que prometeu ser fiel. Por isso a gente descansa. Por isso o centurião, quem sabe, mesmo sendo um gentio, diz: se você só com a boca disser, eu já creio que ela será curada. É realmente esse tipo de relacionamento que a gente tem com Deus? É genuíno? Quando as coisas apertam, será que a gente fala: se só com tua boca, Senhor, disser, eu já creio que as coisas serão do teu jeito, a melhor coisa possível? Ou será que no final da história, como disse, Jesus vai ser sempre nosso último recurso, porque a gente realmente não tem mais o que fazer? O texto segue, não é? E Jesus como falei, ele vai estacar ali, porque Marcos vai dizer para a gente que uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, perceba o detalhe, há 12 anos essa mulher sofria de uma hemorragia,
Ela provavelmente, como Jairo, já havia procurado os melhores profissionais possíveis, dentro da sua condição. Ela provavelmente já havia tentado inúmeros tratamentos, mas a coisa não se resolveu. Ela provavelmente era alguém, inclusive, que nem frequentava a sinagoga do próprio Jairo, porque como alguém que vivia com esse problema, todo dia, ela era considerada uma pessoa impura. E por ser impura, não poderia participar de nenhum tipo de organização religiosa judaica do primeiro século. Ela não poderia entrar no templo, ela não poderia estar na sinagoga, ela não poderia tocar ninguém, porque quem a tocasse também seria impura. Então essa mulher vivia há 12 anos à margem do tipo de compreensão que eles tinham, que era se relacionar com Deus. Era no templo, era na sinagoga, era na vida religiosa cotidiana. Ela não podia, por causa do seu problema. Mas Marcos é tão interessante que há 12 anos ela sofre do problema. E qual é a idade da filha de Jairo? 12 anos. Há 12 anos ela sofre e há 12 anos Jairo se alegra. Sua filha nasceu há 12 anos atrás. Quando o problema daquela mulher começa, a alegria de Jairo vem nisso. Percebe o antagonismo? Você tem um indivíduo relevante na sociedade e uma mulher que é imprópria. Você tem alguém que goza de um status religioso e de alguém que é olhado como impuro, como quem não tem a bênção de Deus sobre sua vida. Você tem alguém que há 12 anos ali se regozija com a sua filha, quem sabe primogênita, e alguém que há 12 anos padece de um mal terrível. Isso não é à toa no texto. Algo está querendo ser ensinado para Jairo aqui. O fato é que essa mulher, conhecendo a sua condição, ela pensa, é diferente de Jairo, assim, eu quero que você entenda isso, porque para Jairo se você impor as mãos e disser as palavras certas, pode ser que ela não morra. Para a mulher não, se eu somente tocar a orla da sua veste, eu serei curado. Entende isso? A diferença. Um acha que Jesus pode ser usado por Deus, enquanto ela não morrer. A outra olha para Jesus como a única possibilidade possível para a sua cura, para o seu problema. E o fato dela tocar por trás na orla, pode ser que ela estivesse de gatinho naquela multidão para que ninguém visse. Sabe por quê? Porque ela era impura. E se algum homem ali a visse naquela condição de impureza tocando as pessoas, isso poderia gerar um problema muito maior para ela. Mas mesmo assim ela arrisca. O que tem a perder, afinal de contas? Então parece que o texto traz para a gente essa urgência o tempo todo, não de Jesus, mas daqueles que realmente estão envolvidos na história. Ela vem no meio da multidão ali pensando, eu vou só tocar a orla, eu só quero a orla, eu não quero nem tocar nele para não torná-lo impuro, mas eu posso tocar o tecido, né? Alguns vão dizer que Jesus provavelmente tinha aquelas linhas de oração chamadas zizit, né, que os judeus usavam. Isso é uma especulação, mas pode ser que ela nem tenha chegado a tocar no tecido em si, mas sim nesses filamentos que eles usavam para oração. O fato é que quando ela ora, isso aqui é muito top. Eu preciso confessar para vocês que isso aqui é muito top. Imediatamente ela é curada. É diferente de Jairo. Temos pressa, Jesus, ela está morrendo. Jesus aqui, ó. Opa, pensa que Jairo aqui, ó. Meu Deus, isso aqui, né? E Jesus, não, peraí, para tudo, né? Caos ao seu redor, alguém me tocou. Vamos resolver esse problema. Os discípulos já estão assim, Jesus, vamos embora. Que alguém te tocou, que papo é esse? Jesus sabe que alguém foi curado. Ele sabe, inclusive, arrisco, quem foi curado. Não é sobre Jesus querer descobrir, porque ele não tem o conhecimento disso, mas é sobre outra pessoa que precisava ser tratada ali. E ele então para e não anda. Perceba que ele não anda enquanto essa pessoa não aparece, enquanto ela voluntariamente não se mostra. Essa pessoa também sabe o problema de Jairo, provavelmente ouviu a história. Então ela precisa fazer alguma coisa, porque se ela fica quieta, Jesus não anda. Se ela não anda, a menina morre. Então, peraí, eu vou ter que botar minha cara, vai dar problema. O pessoal sabe que eu sou impuro, sabe da minha dificuldade. Por mais que eu diga que fui curado nesse momento, como é que eu provo isso, né? Uma situação terrível. E ela diz o texto que ela, tremendo de medo, ela não está com medo de Jesus,
Ela está com medo do que podem fazer com ela. Ela é impura, gente. Ela é imprópria. E diz o texto que Jesus olha ao redor, versículo 32, e no 33, então a mulher atemorizada e trêmula, ela não está trêmula porque foi curada, ela está feliz. Ela não está trêmula porque, caramba, Jesus agora vai me apedrejar. Não, ela está trêmula porque todo mundo sabe quem ela é. E se ela bota a cara agora, o pessoal tira essa mulher daqui, pode ser que aconteça um problema. Mas ela, vendo a urgência e diz, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E qual era toda a verdade? Eu sofria há 12 anos de um fluxo sanguíneo, uma hemorragia terrível, e a partir do momento que eu toquei o tecido da sua roupa, imediatamente cessou. E o texto é maravilhoso, eu poderia até parar por aqui, mas sabe o que me marca nesse texto? Não é Jesus que toca nela, é ela que toca nele. É ela quem toca em Jesus. É ela quem faz, inclusive, a trajetória de Jesus parar. Jesus tinha um alvo, ele ia na casa de Jairo. Jairo está desesperado, nós já conhecemos a urgência. Mas o toque daquela mulher é tão especial que faz com que Jesus pare naquele momento e queira realmente restaurar essa mulher na frente de todo mundo, de uma condição de quem não servia, para alguém que agora gozava de uma cura especial, antes inclusive do que o príncipe da sinagoga Jairo. Porque quando a gente é sincero na nossa adoração, quando a gente é honesto no nosso relacionamento com Deus, quando realmente a maneira com que lidamos com Deus brota do fundo do nosso coração em honestidade, você sabe o que acontece? Deus é tocado por nós. E Ele para tudo. Entende isso? Não é sobre Deus curar, não curar, Ele pode curar, Ele pode acabar com o problema do mal agora, se Ele quiser. Mas é sobre como nós vemos Deus. Deus é alvo realmente das minhas preocupações. Não necessariamente aquela preocupação religiosa do fardo de ter que andar nos 10 passos para agradar, mas é sobre realmente alguém que é alvo da expressão do nosso amor, a ponto de, quem sabe Deus, programando ali o seu dia, permitam aqui a heresia, o antropomorfismo, Deus já programou o seu dia e tem que parar tudo, porque realmente alguém conseguiu chamar a tua atenção, chamar a atenção dele em um toque todo especial, porque isso realmente está brotando do coração. Esse texto, na verdade, me conduz a um outro texto supracitado por mim, mas que também acho maravilhoso e tem tudo a ver, que é o episódio de Davi. Davi conquistou todos os inimigos, já cansei de falar para vocês, a arca estava em Jerusalém, e de repente Davi me chega com uma história: vou construir um templo, porque não é justo que o meu Deus habite numa tenda, e a arca ficava num tabernáculo, e eu viva num palácio. E aí então o profeta vai dizer, em nome de Deus: quando foi que eu te pedi isso? Eu nunca te pedi, Deus vai dizer, eu nunca te pedi templo, eu nunca pedi a ninguém templo, eu sempre andei em tabernáculos desde Davi, desde os teus antepassados, desde Moisés. Por que então você sai com um negócio desse? Eu não pedi. E aí você lê o texto, parece que Davi está tomando uma chamada ali, né? Deus está, né? Como assim? Que está inventando o quê? Mas aí depois Deus fala: mas por causa do desejo do teu coração, tua descendência será para todo sempre. Sabe o que está acontecendo ali? Sabe o que está acontecendo aqui? Eu ouso dizer, Deus foi surpreendido por um toque especial. Sim, fruto, quem sabe, do desespero, do sofrimento, mas de alguém que depositou em Deus realmente toda a esperança. E quando Jesus é tocado por essa pessoa, ele precisa parar. Alguém me tocou. Você sabe que é tão interessante o texto que a versão em português é: de mim saiu o poder, né? Você me pediu para explicar isso, eu realmente não sei. Mas a expressão no grego é: de mim foi tirado poder. E o poder vem do grego dunamis, né? Que é a ação do Espírito Santo. É algo realmente poderoso, é algo realmente transformador. Mas a ideia no original é que aquilo foi arrancado dele.
Eu não sei como você está entendendo isso, eu não estou dizendo que ela arrancou nenhum poder de Jesus, Jesus ficou mais fraco, ou que Jesus não sabia e tinha uma áurea incandescente, de repente aquilo saiu raio para tudo que é lado. O fato é que houve um toque especial, e Jesus para tudo, e chama aquela mulher em público, e agora ela é restaurada a um status de adoradora, de alguém que era própria para adoração na frente de todo mundo, na frente de Jairo. É como se Jesus estivesse falando assim: não mexam mais com essa mulher, não falem mais que ela não serve, porque todo aquele que é impuro, ou tudo aquilo que é impuro, se me tocar, torna-se puro, porque Jesus não pode ser contaminado pelo mal, Jesus não pode ser contaminado pelo pecado. Tudo que ele toca, tudo que o toca, tudo que tem contato com ele se torna puro. E eu acho que essa verdade precisa fazer sentido na nossa vida. Não é sobre tentar agradar a Deus com as nossas performances, com nossa religiosidade, com a maneira com que a gente, quem sabe, se conduz ética e moralmente. É sobre amá-lo. É sobre realmente querer estar junto. É sobre realmente querer cantar uma bela canção para o meu Cristo, para o meu Deus. É sobre realmente estar junto dele de maneira honesta. E aí, quando o toque acontece, tudo para. E Deus faz questão de olhar para a gente e dizer: cara, eis que de mim saiu o poder. Amém? Amém. Isso é belo, né? Mas aí Jairo, né? Está ali ainda no desespero. E Jesus diz: vem então. Só que quando eles começam a andar, triste notícia acontece. Diz o versículo 35 o seguinte: enquanto ele ainda falava, chegavam pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Perceba que a esperança era enquanto estava viva. Até os mensageiros já chegaram à conclusão que esquece essa história já. Você já se expôs o suficiente. Você sabe quem é esse cara, né? Você foi lá, se expôs, contou seu problema, mas ela já morreu. Deixa ele quieto. Não envolva mais ele nessa história, porque acabou. Mas aí Jesus vai olhar para Jairo, versículo 36 diz: Jesus disse ao chefe na sinagoga: não temas, crê somente. E aí vem, quem sabe, a terceira parte do nosso sanduíche. Quando eles caminham, eu penso que Jairo está assim, dormente. A filha morreu. Imagina a notícia. Indo desesperado, de repente alguém vem: ó, nem precisa mais, ela morreu. Ele deve ter sentido aquele gelo saindo da alma, sabe? O rosto petrificado, sem expressão. Ele não sabe mais o que fazer. Mas Jesus diz para ele assim: não temas, crê somente. Eu penso que Jairo nem entendeu o que esse cara está falando, mas ele também nem sabe o que fazer mais. E aí eles vão caminhando para a casa de Jairo. Diz o texto que a coisa estava tão ruim que já tinha até carpideiras. As carpideiras eram mulheres que choravam nos enterros. Mas elas não choravam como a gente chora, elas gritavam. Era um escândalo. Para, de alguma forma, se pensava naquele tempo, isso facilitaria que aquele que havia perdido, né, o seu ente querido, chorasse sem nenhum tipo de constrangimento. Mas o negócio era uma bagunça, né? Inclusive tinham flautistas que tocavam as músicas tristes para gerar todo aquele clima realmente de sofrimento. E as mulheres lá, vocês já viram isso? Por exemplo, no mundo islâmico tem isso, né? Alguém chora, a mulher bate aqui, pá, e são as carpideiras, né? O troço está tão ruim aqui, que diz o versículo 37 o seguinte: e não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago, João e o irmão de João, Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. A palavra no grego é torubos, quer dizer, a confusão. Era uma confusão, caos instaurado, neguinho gritando, neguinho, desculpa-me que é a expressão, né? Neguinho no Rio de Janeiro é qualquer um, né? Vocês sabem, né? As mulheres gritando, fazendo aquele escândalo, chorando, se batendo, se rasgando, jogando pó de cinza na cabeça. E aí Jesus vai chegar no 39 e dizer: por que vocês estão fazendo tanto alvoroço? Por que essa gritaria? Ela não morreu, ela apenas dorme. E aí o choro vira riso, mas de deboche, porque o texto diz que eles começaram a rir do que Jesus havia falado. Provavelmente eles podem ter pensado que Jesus ainda não tinha informação de que ela morreu. Ele ainda achava, segundo o pedido de Jairo, pode ser,
que eles achassem que Jesus tinha ainda, quem sabe, a esperança dela ainda estar doente. Por isso eles riem. É como se eles dissessem no seu íntimo: ele não sabe que ela morreu ainda. Deixa ele. Agora que ele vai queimar o filme dele, que ele vai vir com suas peripécias, né, os seus malabarismos, e vai se deparar com uma menina morta. E aí a gente quer ver o que ele vai arrumar. Diz o texto então que Jesus manda tirar todo mundo. Eu não sei como é que ele conseguiu tirar todo mundo, mas sai todo mundo, né? Então entra ele, versículo 40, o pai, a mãe da menina e os discípulos que o estavam acompanhando, e está a menina deitada na cama. Então a 41 é extraordinário. Tomando-a pela mão, disse Jesus: Talita cum. E aqui é uma observação. A gente sabe que a língua original desses caras era aramaico, eles falavam aramaico, mas os textos foram escritos em grego, porque o alvo eram os gentios. Todos os 3 evangelhos foram escritos, os 4 evangelhos foram escritos em grego, mas em algumas situações a palavra em aramaico permaneceu sem tradução, como por exemplo quando Jesus clama Abba, pai. Abba é aramaico, paizinho, e isso marcou de certa forma a maneira como eles se relacionavam com o pai, ou com Deus, porque antes era o Senhor, né? Pai da eternidade, e de repente Jesus usa uma expressão incomum, paizinho, Abba, e eles acham isso tão marcante, tão especial, que eles, quando escrevem em grego o seu evangelho, mantém a palavra no original, para trazer o significado. E é isso que Marcos está dizendo aqui, porque ele diz, que Jesus diz, Talita cum, e depois ele mesmo traduz, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Por que Marcos então mantém a expressão original? Por que ele mantém no aramaico? Porque aquilo marcou. Porque aquilo marcou muito a vida daqueles caras. Eu gostaria de representar a cena aqui. Jesus entrando naquele quarto, aquela menina morta. Jesus pega então o cadáver pela mão gentilmente e dá o comando: menina, eu te ordeno, levanta-te. E aí você sabe o que acontece? A morte é vencida e ela é restaurada à vida novamente. Amém? Amém. Porque todo aquele que está em Cristo tem uma esperança. E a esperança não é eu vou para o céu. Nunca foi isso. Me desculpe, mas nunca foi sobre isso. Não é sobre deixar este mundo terrível, ir para um lugar no céu melhor. É sobre a ressurreição dos mortos. Sempre foi sobre a ressurreição dos mortos, porque Jesus é o primeiro da ressurreição dos mortos, que inaugura realmente a nova criação de Deus, a recriação de Deus, o trabalho que Deus está fazendo desde a morte e ressurreição de seu Filho, de restaurar a vida a todo aquele que crê. Sempre foi sobre isso. O que está acontecendo aqui com a menina Talita é o que vai acontecer com todos. Não é ir para o céu, simplesmente é ressuscitar dentre os mortos, é ter um corpo que foi comido pelos vermes restaurado, é ver uma criação que está consumida pelo pecado, pelo mal, pela queda, restaurada, é ver realmente a criação que geme e agoniza por aquele que a cativou, o pecado, restaurada. E nós somos agentes da restauração. Nós não somos covardes que olharam para Jesus como uma possibilidade de abandonar este mundo mau e ir para o céu. Nós somos homens e mulheres chamados para realmente ter na nossa boca o comando: Talita cume, eu te ordeno, levanta-te, eu te ordeno morte, vai embora, eu te ordeno pecado, vai embora, eu te ordeno terra, planeta, cosmos, seja restaurado. Esse é o papel do cristianismo, esse é o papel do evangelho, esse é o chamado de Cristo. Se não for isso, gente, não é mais nada. Aí você vai perguntar: se o céu não existe? Claro que existe. Mas o céu é a eternidade com Deus. E o projeto de Deus sempre foi restaurar o homem à vida para sempre.
A revolução começou no nascimento do Filho de Deus. E desde então a nossa esperança é e sempre será: a morte foi vencida. Portanto, o meu convite a você é: confie que Deus realmente tem as respostas certas. Não viva um relacionamento com Deus só por causa dos acontecimentos e das necessidades. Confie. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe a maneira certa. Mas ao mesmo tempo é necessário a gente realmente ter um relacionamento verdadeiro a ponto de tocá-lo, porque nos importamos. E confiar que através de nós, porque nos foi deixado este legado até a vinda do Senhor, sermos agentes da transformação. Amém. Porque a morte foi vencida. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar.